De quanto tempo você precisa para mudar sua vida? Quando você tem contato com uma ideia nova que pode mudar sua vida em algum aspecto, mas depois disto nunca tenta praticar o que aprendeu, é bem provável que este conhecimento não tenha servido de muita coisa. Talvez até considere algo sensacional e realmente verdadeiro, revolucionário, maravilhoso, que você nunca havia pensado ou descoberto e que poderia fazer a diferença na vida das pessoas e na sociedade. Mas, sem prática efetiva, aquilo não trará efeitos palpáveis. Transformações exigem prática e demoram para acontecer na vida de qualquer um. A comida não adianta para coisa alguma e não é assimilada pelo corpo, se deixar o estômago assim que chegar. Nada dificulta tanto a cura quanto a mudança frequente do remédio. Nenhuma ferida cicatrizará enquanto uma pomada for experimentada após a outra. Uma planta que é frequentemente movimentada nunca poderá crescer forte. Todas as pessoas que buscam desenvolver-se e evoluir de forma eficaz, incluindo você e eu, têm um enorme desafio: conseguir abandonar, alterar ou adquirir hábitos. E isto nunca acontece em 10 minutos, 1 hora ou 1 dia. Muitas das coisas maravilhosas que você lê ou aprende, às vezes nunca alteram de maneira significativa sua forma de ser e agir. Isto porque o fato de simplesmente tomar consciência de que elas existem não é capaz de mudar a vida de ninguém. Mudanças são lentas e exigem muita perseverança. Despendem uma quantidade imensa de energia para vencer resistências e também exigem planejamento e ações concretas. Para alcançá-las, uma coisa é necessária acima de tudo: regularidade. Aquilo que você decidir fazer diariamente é algo que se tornará parte de você. Portanto, as mudanças que tanto deseja dependem, em primeira instância, dos hábitos que cultiva. Após o efeito inicial de expandir a consciência para uma nova ideia que acabamos de conhecer, é preciso praticá-la para que passe a fazer parte de sua vida e de quem você é. Na minha experiência pessoal, isto até funciona inicialmente, quando ainda estamos impressionados pelo novo conhecimento. Mas depois aquilo deixa de ser novidade. Então vamos esquecendo. Algumas vezes conseguimos lembrar e colocar em prática, outras não. E assim por diante até que caia no esquecimento definitivamente. Lembra daquele idioma que você estudou há alguns anos e nunca praticou e que agora não consegue formar uma frase sequer? Seria extraordinário se pudéssemos implantar algo novo em nossas vidas e que isto já funcionasse automaticamente para sempre, sem a necessidade de grandes esforços posteriores. Mas a realidade é bem mais dura que isto, e portanto temos que criar métodos para manter as coisas funcionando. Tem muita gente achando que a coragem começa quando o medo termina. Mas a coragem só existe porque o medo existe. Quando esse gigante sair, eu avanço. Quando a tempestade cessar, eu começo. Quando a crise parar, eu vou empreender. Quando na verdade a coragem não é uma resposta de Deus quando o problema acaba. Coragem é uma porção de algo que não é seu, mas que faz com que você persevere independente do que você está sentindo por dentro. Em tempos de crise é necessário coragem. Em tempos de paz, André, também. Coragem para não se acomodar quando deveria estar avançando. Coragem para dar passo de fé mesmo quando está tudo bem. Irmão, o Evangelho não é uma resposta só para dias maus. O Evangelho é o único caminho pelo qual a gente continua de pé. Então você tem que ter coragem até de deixar para trás coisas que foram boas por um tempo, mas não são mais de Deus para você. Então às vezes a gente tem coragem para começar, mas não tem coragem para se desprender e recomeçar. Porque às vezes temos coragem para dar os primeiros passos, mas quando chega a primeira luta, a gente prefere recuar. Irmão, viver o novo não tem a ver só com sair do velho, mas tem a ver com continuar caminhando enquanto nada acontece. Faz sentido? Enquanto nada acontece, enquanto parece que coisas não estão se movendo, enquanto parece que portas não estão se abrindo, é exatamente nesse lugar que a gente precisa de ainda mais coragem. Coragem não é só para quem está em crise. Coragem é necessária para qualquer pessoa em qualquer estação. Quem sabe o que carrega não tem dúvidas em relação ao futuro que o aguarda. Coragem tem a ver com a gente se lançar. E às vezes a gente acha
que dar passos em direção ao desconhecido significa que você está dando passos incertos. É que quando caminhamos com Deus, por mais que a nova estação seja desconhecida, ela nunca vai ser incerta. Existe uma diferença entre o que é desconhecido e incerto. O desconhecido é porque eu não conheço, não significa que Deus não saiba. Agora, o que é incerto, irmão, é que pode dar certo ou não. Tem muita gente caminhando com Deus, acreditando que Deus propõe estações incertas. Assim, são muitos de nós que preferem a segurança do conhecido do que o extraordinário desconhecido em Deus. A coragem não começa quando o problema termina. A coragem só existe porque os problemas existem. A coragem só existe porque os gigantes existem. Então não dá para experimentarmos uma porção sobrenatural de Deus se ainda não estamos cheios de Deus. Às vezes o que nos falta não é coragem, às vezes o que nos falta é o próprio Deus, irmão, se movendo dentro de nós, a consciência da presença, a consciência de que eu carrego dentro de mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Olha que interessante, se um herdeiro não sabe que tem uma herança, ele vai morrer sem acessar a herança que estava disponível para ele. Não tem a ver só com o que eu carrego, mas tem a ver com a consciência que eu tenho a respeito daquilo que eu carrego. O poder da consciência dá acesso a realidades que já são suas, mas enquanto você não sabe que tem, você vive como se não tivesse. A coragem precisa partir desse pressuposto, consciência. Eu preciso trazer à minha memória que eu carrego dentro de mim o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Quando eu lembro que o poder que habita em mim ressuscitou Jesus, não dá para ter tanto medo em relação ao futuro. Porque se nem a própria morte, que é o limite final da criação, foi capaz de parar esse poder que em nós atua, não é uma crise financeira e migratória ou familiar que vai parar você. Há quanto tempo você está enfrentando um obstáculo na sua vida? 1 ano, 6 meses? 2, 5, 8, 10, 12, 15? Eu não sei qual é a distância entre você e o teu objetivo, mas isso é um obstáculo a ser rompido. Ele pode ser temporal, ele pode ser geográfico, ele pode ser posicional, pode ser os três juntos. A questão não é você apenas saber que tem um obstáculo. A questão é saber o que você tem que fazer. Deus não move uma palha naquilo que a sua capacidade pode. Deus move o céu inteiro onde você não pode. Não peça para Deus fazer coisas que Deus dotou você para fazer. Você está dando crédito a pessimista, a murmurador? Que atitude você tem que tomar diante desse obstáculo? Não adianta você ficar chorando, dizendo que ele é grande. Ai, meu Deus, estou sofrendo, é difícil, não sei como é que vai ser. A fé se torna em ato concreto com atitude em direção àquilo que você crê. Uma pessoa que tem sonhos, que tem aspirações, meu irmão, é uma força poderosa para você não desistir e continuar. Quem tem aspiração e objetivo pode crer no amanhã. Quais são os seus sonhos? Quais são suas aspirações para você não ficar remoendo obstáculos ou remoendo problemas que você tem passado? A vontade é uma faculdade da alma tão poderosa que ela pode interferir nos sentimentos e na consciência. Você sabe que uma coisa é errada, mas por ter vontade você faz. Decida, eu vou vencer, eu decido que eu vou romper esse obstáculo. Ato de deixar para depois e de adiar, procrastinar. Vamos deixar para depois. As pessoas desistem das coisas. Imagina, qualquer coisa deixa para lá, qualquer coisa deixa para amanhã, qualquer coisa deixa para mês que vem. Qual é teu foco? Pessoas que vivem procrastinando é porque não tem foco. Vambora, vou continuar aqui. Vambora, vamos caminhar. Tá difícil? Tá. Tá doendo? Tá. Tem sofrimento? Tem. Não é fácil? Não é. Mas eu não vou desistir. Eu não vou entregar pontos. Motivar é despertar o interesse. Da coisa tá feia, mas você tá realizando. E a motivação leva para uma outra característica chamada entusiasmo, exaltação do ânimo.
fazer acontecer na adversidade. O ânimo é o agente ativador da vida, que faz você ser positivo, que faz você acreditar na vitória, que não deixa você prostrado. Como é que você quer romper e vencer obstáculos sem motivação e sem entusiasmo? Ei, conheça seus limites. Sabe até onde você pode ir. Não fica querendo uma coisa que você não pode agora não. Acredite! Você também tem direito à vitória. Acredite! Deus também quer te ajudar. Acredite! Faça a tua parte. Olha o ritmo da vida. Olha o ritmo daquilo que você quer conquistar. Olha o ritmo daquilo que você quer romper. Perceba o ritmo, perceba o movimento e veja como você se comporta no meio disso para chegar até onde você quer. Você não pode arriscar tudo, mas de vez em quando tem que correr algum risco para conquistar uma coisa maior. Não quer correr risco nenhum, não vai para lugar nenhum, meu irmão. Você não pode correr risco o tempo todo e toda hora. Faça algo que só você pode fazer e não peça a ninguém para você. Acreditar no teu potencial, acreditar nos teus talentos e aptidões. Pior do que fatores externos são os fatores internos da nossa vida. Você não tem refresco um segundo, porque fatores internos estão com você e em você o tempo todo. A pessoa rejeitada, ela é complexada, ela tem uma estima baixa, o seu potencial é travado e ela não tem coragem nem de investir nela mesma. Você é rejeitado na tua casa, rejeitado na família, rejeitado no trabalho. Creia em você e creia que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Você vai fazer a tua parte e você vai romper. Vem uma nova estação de Deus para a tua vida. Você vai ser levado a um outro patamar. Você vai romper e conquistar vitórias. Eu não estou falando para gente que vai ficar no lugar de sofrimento. Você não vai ficar no lugar da crise. Você não vai ficar paralisado, choramingando. Você não vai ficar reclamando da dor e da dívida. Você vai romper. Faça a tua parte, que o Senhor vai te ajudar. Então não tem segredo, mano. Se você quiser ter sucesso na sua vida, resultado, em qualquer coisa, você tem que se entregar. Quer ser bem-sucedido? Se entrega. Quer ser inteligente? Se entrega. Quer ter shape? Se entrega. Enquanto vocês estão brigando quem treina melhor, ou mais bonito, ou mais correto, ou mais carga, não, eu estou defendendo quem está se entregando mais, ó. Coração, meu irmão, não importa. Vai ter que passar por isso. Para você chegar num certo ponto, tem que ter essa entrega. Para um cara chegar e dar a volta por cima, ele tem que ter entrega. Para ele chegar e provar que os outros estão errados, ele tem que se entregar. Ele tem a técnica, a explosão, o peso, pá. Mas isso tudo com entrega. Por isso que eu falo da essência. Se não tiver isso, não vai muito longe. Não vai. Então, a diferença de tudo no final é a essência, é a entrega. É isso que faz acontecer. Sempre tem alguém se fudendo mais que você, né? E sempre tem alguém querendo mais que tu. Não subestime. Por isso que tem que querer mais. Porra, tá foda, queira mais. Quanto mais você repetir, mais você aprimora. É igual tu vê o cara cobrando uma falta no ângulo, tchum. Aí ele vai de novo, tchum. Por quê? Porque ele repetiu várias e várias e várias vezes. O cara que arremessa de três, flof, flof. Aí tu fala assim, caralho, meu irmão, sou muito ruim. Não, você não é ruim, você não praticou igual aquele cara praticou. Eu escuto as histórias dos melhores, Michael Jordan, Mike Tyson, Michael Jackson. Foram os caras que repetiram mais o que fizeram. Ainda tendo amor. O cara tem um amor e o cara torna esse amor às vezes em ódio, porque ele repete tanto que ele fica com raiva. Mas ele vai ficar com raiva, mas ele fica bom. Porque ele sabe que ele tá correndo na frente de todo mundo. Que enquanto o cara tá dormindo, ele tá trabalhando. Enquanto o cara tá reclamando da fome, ele tá passando fome rindo. Só de raiva. Só pra mostrar que ele vai fazer melhor. Às vezes, nossos demônios não vão embora. O tempo sara todas as feridas. É mentira. Para alguns de nós, o tempo é a tortura. Um lembrete irritante de que amanhã vem outro dia e com ele as mesmas dores, angústias, inadequações. Afinal, o mundo continua sendo o mundo. Ele não tá nem aí que você não se encaixa. Quando nada funciona, é preciso olhar a dor nos olhos, desafiar o desespero,
pular no abismo de si mesmo com a coragem de um cadáver que não tem nada a perder, porque já morreu 1000 vezes. E ao chegar no fim do poço, é preciso arregaçar as mangas, usar toda essa lama para construir uma coisa nova, um anjo, uma voz, um amigo. Um retrato da mais pura loucura, que mesmo diante de todas as evidências contrárias, insiste que vai ficar tudo bem. É preciso alimentar um cúmplice dentro de si mesmo. Afinal, quem sofre nunca está sozinho, porque a mãe do sofrimento é a imaginação. E se você consegue imaginar o pior, por que não conseguiria pintar um bigodinho nele e rir? É preciso se perdoar. Presta atenção, você vai morrer um dia. Eu sei que é meio óbvio, mas eu só queria dar uma refrescada na sua memória. Você e todo mundo que você conhece estarão mortos em breve. E no curto período entre agora e o dia da sua morte, você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas. Bem poucas, na verdade. Se sair por aí se importando com tudo e todos, sem critério algum, vai acabar se ferrando. Ligar o foda-se é uma arte sutil. Eu sei que esse conceito pode parecer ridículo e que eu talvez soe como um babaca, mas eu estou falando de aprender a direcionar e priorizar seus pensamentos de maneira efetiva. Escolher o que é importante e o que não é, com base em seus valores pessoais. Isso é bem difícil. Você vai precisar de um bom tempo de prática e disciplina, e muitas vezes não vai conseguir. Mas talvez seja a habilidade pessoal que mais vale o esforço. Talvez a única. Isso porque quando o foda-se não está acionado, quando você se importa com tudo e todos, você passa a viver como se tivesse o direito inalienável de se sentir confortável e feliz o tempo todo, como se tudo tivesse a obrigação de ser exatamente do jeito que você quer. Isso é uma doença e vai te comer vivo. Toda adversidade será vista como injustiça, todo desafio como fracasso, todo inconveniente como ofensa pessoal, toda divergência como traição. Vai viver confinado a um inferno de mesquinhez dentro da sua cabeça, ardendo em presunção e arrogância, preso em seu círculo vicioso infernal, em constante movimento, mas sem chegar a lugar algum. Você está sozinho, com sua mente cheia de ruídos. Caminhando pelas ruas, a noite envolve seu corpo. Você apenas vê o suficiente para não tropeçar nas calçadas. Por um instante, você escuta um som quase tão vago quanto os seus dias. Você presta mais atenção. Percebe que é um som ritmado como o de um tambor. Você olha para trás e não enxerga nada. Pensa que está escutando as batidas de seu coração. O som aumenta um pouco mais. A cadência é de seus passos. Você caminha e o som aumenta mais. Quando seu calcanhar toca o solo, o tambor bate junto. O som vai ficando cada vez mais alto, até fazer estremecer sua pele. Sua mente elimina os pensamentos vãos e você caminha cada vez mais forte. Quando o som atinge suas entranhas e ossos, você sente uma vontade irresistível de correr. Mas você não corre, apenas para e olha para o universo ao seu redor. Você olha as estrelas, ergue seus braços e grita seu nome até que todos os ruídos e dúvidas se dissipem e você volte a ser aquilo que sempre foi ou deveria ser. Cara, se o cara quiser se comparar comigo, fica à vontade. Ah, eu sou melhor que você, Deus te abençoe. Agora, uma coisa é clara, ninguém que se compara com você acha que é melhor que você. O cara que tá olhando muito pra você é porque você tá na frente dele. Então, se o cara se compara com você, é porque ele sabe que ele é pior. Então eu não tenho problema egóico nenhum com isso. Isso eu tenho tranquilidade. Ah, eu tenho... Cara, parabéns pra você. Tudo de bom, Deus te abençoe, seja feliz. Maravilha. Eu não falo mal de ninguém na minha rede, eu não brigo com ninguém, eu não xingo ninguém, não fico falando, ah, fulano tá errado. Não é assim. Cara, quem que é perfeito? Sabe, é um bando de gente julgando, não porque no passado do fulano, por acaso o seu é bom, você só fez coisa bonita na sua vida. E infelizmente a gente escolhe aprender com os nossos erros. Quando a gente descobre que a gente pode aprender com os erros dos outros, nós já temos uma idade onde a nossa percepção da vida faz com que mais a gente tenha culpa do que disposição. Agora, existe uma coisa que se chama valores. Seus valores são bons. Você é uma pessoa de índole boa. Desistir ou não desistir? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. O homem que treina todo dia
Às vezes ele não quer treinar todo dia. Ele não é motivado. Ele é disciplinado. Porque a disciplina te leva ao hábito. O hábito te leva à excelência. A excelência te leva ao sucesso. Tudo depende de você. Ou você aumenta o sacrifício, ou diminui o desejo. É só fazer a sua escolha. Para de esperar que a vida seja fácil. Para de esperar por alguém que salve você. Você não precisa de mais alguém mentindo pra você. Nem tudo vai fazer sentido. Mas você tem muita força. Supere as dificuldades e aí você vai ter uma vida maravilhosa. É simples, você faz acontecer porque você faz acontecer. Não tem nada pra te parar ali, mano. Quando você pensa em alguma coisa que vai te parar, você bate. Vai fazer parar, você bate. E se você estiver apanhando, mano, você levanta e bate de novo. Entendeu? É o quanto mais você aguenta apanhar. Calmo, silêncio, pensamento no destino, ao objetivo, força todo dia, né? Mas é aquela guerra diária, né? Você contra você, independente do que os outros falam, independente do que os outros comentam, você tem que sempre estar positivo com você mesmo. Aqui é outra fita, mano. Agora não tem o que fazer, mano. Eu falei, não dá pra trocar ideia, hein? Não dá pra ser resenha. O bagulho é campeão, é campeão. Quando todo mundo pensa em parar, você vai e continua, tio. Você faz mais e mais e mais e mais, tio. Mas o importante é isso. É você vencer exatamente esse cansaço. Às vezes fadiga mental, às vezes fadiga energética. Se estiver se sentindo desmotivado ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeie o seu coração. Enxugue as lágrimas e siga em frente. Quando se entristecer ou se acovardar, lembre-se que o fluxo do tempo nunca para. Ele não vai te esperar enquanto você se afoga em tristeza. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Ele compete com ele mesmo. Ele é hiperfocado naquilo, no exercício. Eu diria que ele é uma das poucas pessoas que mostra que nada para o ser humano é impossível a partir de uma disciplina. Cara, eu acho que Aristóteles diria, eis aqui um exemplo. Sim, eu não sou tão bom quanto esse cara, mas eu vou me tornar. Exatamente isso, a diferença. Muitas pessoas que criticam você por você estar numa profunda zona de desconforto agora, pensando lá na frente, são as pessoas que vão parabenizar quando você vencer. E você se torna uma máquina. Você se tranca dentro dessa sua obsessividade de reproduzir o mesmo insuportável hábito até você chegar no resultado. Achar o conforto numa região de profundo desconforto. Competitividade. Um atleta não gosta de perder no par ou ímpar. Se você conhecer um atleta que não se importa em perder, desculpa, ele nunca vai ser um campeão. Uma pessoa habilidosa, uma pessoa talentosa, sem disciplina, ela não vai sair do lugar. Agora, uma pessoa com disciplina, ela passa essa pessoa talentosa. Não se entende de uma forma fácil a mente de um atleta. Ele é capaz de fazer coisas dentro do esporte dele que sai da zona de conforto de qualquer ser humano. Toda vez que a gente se sacrifica por algo, a gente colhe. Tem alguém lá em cima olhando pra gente e nos recompensando por tudo aquilo que a gente se sacrifica. Eu sempre disse que os obstáculos da vida são os que nos tornam cada vez mais fortes. Eu acho que a esperança nunca pode morrer dentro do nosso coração, porque eu acho que é isso que nos move, é isso que faz com que a gente nunca desista. Sem motivação não existe disciplina, porque dificilmente uma pessoa disciplinada
não é uma pessoa motivada. Porque uma pessoa motivada, ela sabe onde ela quer chegar. E o único caminho para ela conseguir chegar é a disciplina. Eu acho que a disciplina é a maior ferramenta para fazer chegar aonde tu deseja, mas principalmente sabendo onde quer chegar. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Claro que em alguns momentos da nossa vida a gente já deu prioridade para as coisas que não eram necessárias, mas tudo isso nos tornou uma pessoa melhor. E hoje eu posso afirmar que os erros que eu cometi, o meu passado, as coisas que não valiam a pena, me fortaleceram e me fizeram ter a mentalidade que eu tenho hoje. Então nunca é tarde para você recomeçar, para você contornar um caminho que às vezes você está indo e que você sabe que não é o caminho correto, mas aprenda com os erros, dê valor às coisas e às pessoas que realmente importam. Quando eu digo que hoje eu vivo em busca do meu sonho, mas eu carrego alguns sonhos comigo também. Sempre fui um cara predestinado, porque eu sabia que para chegar no meu objetivo, eu iria precisar de força de vontade, esforço, sacrifício, e é o que eu me comprometi a fazer todos os dias. Eu acho que o progresso, por mais que seja mínimo, um dia ele vai se tornar algo grandioso, com 100% de entrega. É por isso que sempre eu me entrego 100% para tudo que eu vou fazer. Sabe, uma coisa mínima pode mudar sua vida. Num piscar de olhos, alguma coisa acontece do nada, quando você menos espera, e te coloca em um caminho que você nunca planejou, em um futuro que você nunca imaginou. Para onde ele vai te levar? É a jornada das nossas vidas, nossa busca pela luz. Mas às vezes, para encontrar a luz, você tem que passar pela mais profunda escuridão. Tem pessoas que dizem assim, sonhar alto e sonhar pequeno é o mesmo tanto para sonhar. Só que eu não sou assim, eu sou objetivo. Eu sonho alto, claro que eu tenho meus sonhos mais altos, mas eu coloco meta por meta. Porque se você coloca uma meta muito alta e você não consegue alcançar, você pode se frustrar e isso pode te fazer parar. Chegar lá eu sei que eu vou, é só questão de tempo. Porque eu tenho bem claro na minha mente, o que eu preciso fazer para chegar lá, eu estou fazendo. Agora é no tempo de Deus. Enquanto Ele está preparando, a gente vai aproveitando o que nos resta. Amar o processo é o que me faz viver isso aqui todos os dias com dedicação total, comprometimento, me abdicando de coisas que para outras pessoas são essenciais. Para mim, o essencial é me manter vivo. Fazendo isso aqui, eu me mantenho vivo. Olhou o peso, irmão, esquece a vida. Entrei na academia, entrei no ginásio, comecei a série. Não quero saber se eu tô rico, se eu tô pobre, minha mãe morreu, meu pai morreu, se a mulher tá bem. Não quero saber, me perdoa. Não quero saber de nada. Nem fala comigo. Porque eu tô em outro plano. Eu tô em outro mundo, meu irmão. É outro bagulho. Todo dia que eu entro pra treinar, eu falo assim, meu irmão, ninguém vai fazer essa porra hoje. Eu vou fazer essa porra. Por mais que alguém faça. Mas se eu não tiver isso dentro de mim, eu vou ser derrotado por mim mesmo. Porque eu falo, quem falha primeiro é a cabeça, não é o corpo. O corpo tá lá, ó. Mas se a cabeça não entrar no game, irmão, você vai ser atropelado. E quando você tem aquela sensação, essa sensação desperta em você, ninguém tá fazendo isso. Ninguém tá fazendo isso. É aquele momento ali que tu tá destaque do mundo.